Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Eu aqui me lembro, no ano passado, eu fui a 2 lugares, fiz umas viagens bem legais, bem pré-planejadas, realizamos alguns sonhos no ano passado. Ah, quem aqui faz história, quem aqui é advogado, quem aqui trabalha com arquitetura, quem é da área da filosofia, quem é da área das humanas, quem é da área também das ciências exatas. Na verdade, todo mundo, todos nós somos afetados de alguma forma, direto ou indiretamente, pela cultura greco-romana. Isso vem de milênios atrás, da época de Jesus, antes da época de Jesus. Se você não sabe, a cultura greco-romana dominava o planeta. Isso foi uma preparação para a vinda de Jesus. Só um detalhe. O que eu quero trazer aqui é que eu fui no ano passado, fui na Grécia e fui na Itália. E lá, ano retrasado na Grécia, ano passado na Itália. E Coliseu, templo de Artemis, templo de Zeus, só ruínas. Falando do aspecto de arquitetura, falando do aspecto de história, falando do aspecto de aprendizado, de conhecimento, magnífico. Mas aquilo lá são ruínas daquilo que comandava o planeta e ainda vai influenciando a vida do mundo hoje. O direito, o direito legal é muito fundamentado com essas raízes. A filosofia nem se fala. História. Muitas áreas ainda são influenciadas, porque a cultura ocidental foi influenciada pela cultura greco-romana. E era uma verdade para eles, gente. Consultar os deuses. Era uma verdade para eles serem conduzidos pelas deusas e pelos deuses. Aquilo era uma verdade absoluta para eles. Jesus veio nessa época. Essa carta que nós estamos lendo, a carta de Paulo, à igreja de Corinto, lá existia um templo. Eu fui lá. A gente foi lá no sítio arqueológico, fomos no museu. Que lugar carregado espiritualmente. Que coisa do inferno aquele negócio lá. E aí tinha lá o monte onde tinha o templo de Artemis. Desculpa, de Afrodite. Porque Corinto era mergulhada na sensualidade, na prostituição. Tinham muitas prostitutas cultuais que vinham, desciam daquele monte e elas faziam, falando na linguagem de hoje, faziam trabalhos e consultavam os deuses e, na verdade, enchia aquele lugar de demônio. As pessoas tinham aquilo como uma verdade. Tinham aquilo como se estivessem fazendo a coisa certa. Hoje é tudo ruína. O que era a sabedoria dos homens hoje é só ruína, é só lugar de turismo. Já parou para pensar nisso? Aquela sabedoria dos homens, aquilo que era uma verdade absoluta, acabou tudo, morreu tudo. E é justamente o que a gente está lendo aqui. Agora, Jesus veio naquela época, Paulo está aqui falando para a igreja de Corinto daquela época. Por isso que a carta de Paulo ali aos Coríntios, no capítulo 13, fala sobre o amor. Por quê? Porque o que eles conheciam de amor era só o amor eros, o amor sexual, era a sensualidade. Então Paulo vai e ensina o que é o amor. Por isso que o que fala sobre amor está na carta de Coríntios. Então, nós vamos entendendo muitas coisas. Agora, aquilo que para eles era uma mentira, que era o evangelho do reino dos céus, reino de Deus, continua vivo. Está aí sentado nessa cadeira e escutando, vendo esse vídeo, que é você. Jesus continua vivo e continua falando aos corações, transformando vidas, famílias. Ele é real, ele é a sabedoria verdadeira. Versículo 7. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus. Agora preste atenção. Sabedoria de Deus, que é verdadeira, que é real, que é perene, que é eterna. Agora ela é revelada em mistérios. Esse é o segundo ponto. Vai gravando aí. Revelada sabedoria de Deus em mistérios. A sabedoria que estava oculta aí, que Deus
predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aquilo que Deus preparou está preparado, para aqueles que o amam. 2, o que Deus preparou, que está preparado para aqueles que o amam, é revelado em mistérios. Aquilo que Deus preparou, coloca o versículo 6, para a gente recapitular. Aquilo que Deus preparou é a sabedoria que vem para qualquer pessoa, para todo mundo de qualquer jeito? Não. Vem para aqueles que são maduros. Eita glória. Agora vamos dissecar. Agora eu vou começar a fatiar esse negócio. Vamos ler o versículo 10. Vamos dar ver a sequência. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, Espírito Santo, letra maiúscula. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aquilo que Deus preparou está preparado para aqueles que o amam. É a sabedoria que é revelada em mistério. É a sabedoria que é revelada àqueles que são maduros. Por meio do Espírito Santo. Então, vamos agora pegar a sequência para que possamos viver o que Deus preparou. O Espírito Santo ele vem para aquelas pessoas que entregam suas vidas para Jesus. O Espírito de Deus vem. Viu, né? Já é o segundo culto que isso acontece. Ela vem, aquela borboletinha branca. É o segundo culto que ela vem. Mas amém. Pode vir aí. Estou torcendo para ela vir e subir aqui. Daí eu piro, né? Mas amém. É profético, é profético. Não é normal em 2 cultos vir aquela borboletinha branca e passar aqui quando eu estou pregando. Podia vir em qualquer lugar. Né? É porque a palavra, ele está confirmando a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Bom, deixa eu voltar. Aqueles que entregam a vida para Jesus recebem o Espírito Santo. Então, que você possa entregar a sua vida para Jesus nessa noite, completamente. E talvez você deve estar pensando, eu já fiz isso. Eu vou te contar uma coisa, hein? Será que você entregou na medida que você deveria entregar? De verdade? Vamos lá, vamos para frente. Recebe o Espírito Santo e é o Espírito Santo, então, que revela, que sonda todas as coisas, as profundezas de Deus e revela aquilo que Deus preparou. É o Espírito Santo que faz. É o mesmo Espírito que traz dons, que cura, que sara, que transforma. Ok. O Espírito Santo faz isso. E aí agora nós percebemos que o que Deus preparou, que é algo extraordinário, está destinado àqueles que o amam. Parece ser uma coisa muito simplória, mas não é. Porque eu posso dizer para minha esposa que eu a amo, e aí você vai trabalhar comigo aqui essa questão. Eu declarar para ela que eu a amo é suficiente? E que eu preciso fazer? Demonstrar. Como? Através de atitudes. Através também de palavras. Através das atitudes. Vamos lá, vamos destrinchar essas atitudes. Que tipos de atitudes eu preciso fazer para demonstrar o meu amor pela minha esposa? Vamos lá, me ajuda. Fala aí. Ser carinhoso, o que mais? Lavar a louça. Obrigado, irmão. Amanhã é meio-dia. Amanhã eu lavo a louça. Amanhã, segunda-feira, tô eu lá. O que mais? Pô, parceiro, hein, Darlan? Puxa vida, hein? Tá certo. Atitudes. Ó, atitudes de entrega, de renúncia, certo? O que mais?
dedicação. O que mais? Me ajuda. O povo de cá está afinado. E o povo de cá? Vamos lá. Hã? Respeito, honra. O que mais? Hã? Tempo. Olha só que maravilha. Que não me ajudando a pregar. Estamos pregando juntos. Glória a Deus. Gente, as atitudes precisam demonstrar aquilo que nós declaramos. Eu amo a Deus, então eu preciso demonstrar com as minhas ações. Ah, as minhas ações vão ser diferenciadas das ações do meu filho, por exemplo, que mora na mesma casa, que ama a sua mãe. Mas as minhas ações de amor serão mais intensas, mais volumosas, mais frequentes a relação à minha esposa do que ao meu filho. Isso que eu não estou nem falando das outras pessoas. É para a gente poder entender essa relação nós com Deus. Ser uma pessoa que ama a Deus precisa ser demonstrada através de atitudes. As nossas atitudes demonstram o quanto nós amamos a Deus. A nossa dedicação, o nosso tempo, a nossa renúncia, a nossa entrega, as nossas expressões de honra, de carinho a Deus, tudo isso que vocês falaram, isso vai revelar o quanto nós amamos a Deus. Eu sei que o Senhor já está falando agora. Aquilo que Deus preparou é para aqueles que realmente o amam. Dias eu fui num lugar, falei com os homens ontem aqui, eu fui no lugar, fui atendido por uma pessoa que vinha me atendendo, era um serviço que eu estava querendo contratar, e a pessoa veio me atender, era uma mulher, e ela me atendeu com um jeito bem carinhoso. E quando eu fui cumprimentar a pessoa, eu fui lá saber do negócio que eu estava querendo adquirir e tudo mais, fui apertar a mão e ela apertou minha mão, ficou apertando minha mão, fez carinho na minha mão enquanto falava comigo. Eu falei, eu, hein? Achei estranho, né? Aí, como eu rapidamente já vi que era uma coisa do capeta, né? Óbvio. Não, tô brincando. Mas achei estranho aquela cena. Eu fiquei meio assim, e aí eu tirei a mão e continuei conversando e tudo mais e tal. Depois lá eu falei para minha esposa, falei, pode ser até que a pessoa foi realmente simpática, querida e tudo mais, mas, na dúvida, né? Não tem nada a ver com isso não, fica tranquilo. Ó, se a minha esposa entregou isso aqui, eu vou fazer um parênteses, tá? Então, quando estava sendo falado aqui sobre dízimos e ofertas, alguém pensou, se eu der 10% de dízimo é muito? Deus diz, você quer ganhar menos? É só isso? Deus falou para falar isso. Hã? Quando sentou, Deus falou com ela e era para falar, tá? Então, essa palavra fica para aquela pessoa que pensou isso. Deus está respondendo, tá bom? Está trazendo a rema, a palavra de conhecimento desse tempo. Amém. Hã? Acho que deu para entender. Deu para entender? Alguém pensou, se eu der 10% de dízimo é muito, Deus diz, você quer ganhar menos? Aí fica a palavra específica aí, para quem é, a pessoa vai entender. Enfim, fechamos parênteses e voltamos então na moça que acariciou minha mão e ficou conversando comigo, toda atenciosa, querida e tudo mais, e eu tirei, continuei conversando. Depois vim, falei com a minha esposa, falei, ó, pode ser até que a moça, ela falou, ela fosse querida mesmo, tudo mais. Ou não, né? Mas, chuta que é laço, né? Já fui falando com a minha esposa, e tá tudo certo. Vocês acham que isso foi uma demonstração de amor à minha esposa? Por que eu estou falando isso? Porque vem muitas propostas e muitas coisas durante a vida que tentam entrar no meio do caminho do nosso amor para com Deus. Propostas, possibilidades, tentações, situações que muitas vezes o diabo está projetando e planejando para que você possa ceder e de alguma forma afetar o seu amor a Deus. Bem?
Então, a primeira coisa é essa: o que Deus preparou está destinado àqueles que o amam. E a questão é, como estão as suas expressões de amor para com Jesus? Essa é a primeira coisa. Segundo ponto, nós vimos aqui que a sabedoria que Deus preparou aos que o amam é revelada em mistério, por meio do Espírito Santo. Acabamos de ver, certo? E eu confesso a vocês que eu demorei alguns anos para entender esse negócio, até porque o negócio de mistério não era muito a minha praia. Eu sou aquela pessoa com um perfil planejador, é, custo-benefício e tudo mais. Pessoa aí que é da área profética e tudo mais, já é mais tranquilo para poder receber os mistérios de Deus. Sim ou não? E eu, boa parte da minha vida espiritual, Deus sempre falou muito comigo através da sua logos, da sua palavra, e vinham os remas, tudo por meio da palavra. Então, isso estava muito sob controle. Era um território que eu conhecia, mas depois que Deus começou a me levar para outros níveis de experiências, de entendimentos, porque eu me limitava àquilo que eu conhecia. Eu restringia o falar de Deus a um território que até então era conhecido por mim, era experimentado, só que me vinham certos pés atrás quando algumas outras coisas aconteciam. E percebi que muitas vezes Deus queria ampliar, expandir, que Ele queria falar, e eu mesmo me impedia porque eu já tinha um formato muito bem sucedido até então. E tive que aprender que, para eu crescer, avançar e descobrir aquilo que Deus planejou, eu precisava também abrir o meu entendimento e me abrir aos seus mistérios. Nós falamos nos 2 últimos domingos sobre as formas que Deus fala. Tá lá, se você quiser mergulhar naquilo lá, tá lá. Logos de Deus e 8 formas de rema de Deus. Está nos 2 últimos domingos. Deus fala de várias formas. E aí, olha só, eu, uma pessoa muito racional e tudo mais, me abrir aos mistérios. Eu creio que, primeiramente, eu preciso explicar isso, porque como eu demorei muito tempo para entender, talvez você também não entenda. Quantos pais que temos aqui nessa noite já brincaram de esconder algumas coisas dos filhos até eles encontrarem? Tem vários aqui, que legal, né? Escondeu uma coisa e tal, e quis que o filho encontrasse tudo mais. O que vem no nosso coração? Qual é a expectativa que nós temos? Que os filhos encontrem. Mas se a gente quer que o filho encontre, por que a gente não deu logo? Para aguçar, o que mais? Qual o propósito? Vamos lá, fala aí. Me ajuda. Se esforçar, o que mais? Curiosidade, vai dar curiosidade, o que mais? Valorizar. Olha só, quantas palavras legais. Gente, a gente poderia aqui ficar destrinchando o propósito do filho encontrar algo misterioso. Isso é um processo do nosso filho sair de um estágio e ir para outro, aguçando tudo isso que foi falado aqui. E outras coisas mais. Coloca Mateus 13:11. Aos discípulos, Deus revela seus mistérios. Preste atenção. Aos discípulos, Deus revela os seus mistérios. Jesus ensinou isso logo depois da parábola do semeador. Porque àqueles não é revelado, é falado em parábolas, em mistério, mas a vocês o conhecer disso é concedido. São os mistérios do reino dos céus. Então, onde quero chegar? Lembra do primeiro versículo que nós lemos, o versículo 6 de 1 Coríntios 2? A sabedoria, ela vem entre os que são maduros. Qual é a relação disso? Vou aguçar mais ainda teu pensamento.
Vamos ler os versículos base do nosso ano. A palavra rema de Deus para as nossas vidas como família IBG nesse ano, o ano de dar frutos. Coloca João 15, versículo 7, para você entender bem isso e conectar. Versículo 7 de João 15. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Essa palavra Jesus está falando com quem? É com todo mundo? É com o discípulo. Não é com todo mundo. Coloca no versículo 15. Já não chamo mais vocês de servos, pois os servos não sabem o que o seu senhor faz. Mas chamo vocês de amigos, porque aos amigos Jesus revela o que o Pai falou. E aqui então nós vemos claramente que há uma diferenciação entre a multidão, os discípulos que são servos e os discípulos que são amigos. Jesus, ele andava com a multidão, ele não estava multidão. Discípulos são seguidores que o seguiam, que os 70, dentro dos 70 tinham os 12, dentro dos 12 tinham os 3, Pedro, Tiago e João, que experimentaram coisas que os outros 12 não experimentaram, dentro dos 3 tinha João, chamado por ele mesmo de discípulo amado. Foi para ele que Deus deu a revelação de todo o Apocalipse. Foram para os outros. Então nós vemos aqui, gente, claramente, não é que Deus ama diferente. Eu já falei isso em alguns cultos anteriores e eu preciso reafirmar isso para trazer um entendimento para algumas pessoas e trazer um novo entendimento para outros que estão aqui hoje, primeira vez, ou não vieram no culto que nós ministramos isso. Os mistérios de Deus, acabamos de ver, que eles são revelados, aquilo que Deus preparou é para aqueles que o amam, que expressam esse amor de forma diferenciada. Ponto. Aqueles que são discípulos, aqueles que permanecem. Casei com a Ana Paula, tem 25 anos, 26 agora esse ano vai fazer. No começo, eu era o apaixonado e coisa arada, e demonstrava todo dia, toda hora que a amava. Aí, se com o passar dos anos eu diminuo as minhas expressões de amor por ela, tá certo ou tá errado? Tá errado, óbvio. Na verdade, as expressões de amor precisam aumentar. Elas vão se tornando diferentes e cada vez mais maduras. Mas elas precisam ser constantes. E daí só aumentar, não diminuir. É isso que os casais estão aprendendo no seminário de casais. Semestre que vem vai ter outro de novo e não deixe de se inscrever, merchandising. Aproveitando. Então, com Deus é a mesma coisa. Por isso que nós precisamos permanecer no Senhor e na sua palavra, porque isso é uma demonstração de amor a Ele. E quanto mais nós permanecemos nele, quanto mais nós expressamos a nossa vida, a nossa entrega, tem orações respondidas, como diz no versículo 7 de João 15, e também vem revelações do Pai diferentes, mais profundas, mais intensas, que não vão ser para as outras pessoas. As pessoas que se demonstram de forma mais madura, que não vão buscar a Deus como a multidão busca, as pessoas que se colocam como seguidoras de Jesus, discípulos, as pessoas que querem mais da presença dele e saírem da condição de discípulo servo para discípulo amigo, quanto mais nós entregamos de nós mesmos a esse amor, mais nós temos revelação e experiências daquilo que Deus planejou. Aquilo que Deus preparou é para aqueles que o amam. Deus tem medidas para cada um. À medida que a multidão busca, normalmente a multidão busca suprir uma necessidade ou ter alguma coisa que deseja. A multidão busca, encontra nessa medida. É algo que vai dar um resultado. Mas não vai ser o tudo. Discípulos seguem a Jesus, mas na caminhada, algumas coisas tomam o lugar.
Judas caminhou com Jesus, é o exemplo mor. Caminhou com Jesus e outras coisas tiveram mais valor. Se perdeu no caminho. Pedro, tipo número 2, número 1 da ponta de lança da missão, chegou a negar Jesus. Aí voltou a pescar. Ainda bem que Jesus está sempre com misericórdia, chega para nós e fala, vamos lá de novo. O relacionamento entre um homem e uma mulher, que eu estou aqui dando o exemplo do casamento, o amor ele é recíproco. O amor é conservado de uma forma de mão dupla. Sim ou não? Nós, em relação a Deus, gente, Jesus já entregou tudo. Tudo por amor a você. Ele demonstrou o amor dele entregando sua própria vida. Sangue, corpo partido. Que amor é esse? Ele está esperando a nossa entrega. Para que possa revelar aquilo que ele preparou. A medida da nossa entrega é a medida que está destinada para nós. Vai determinar a medida daquilo que a gente recebe. Por quê? Porque a medida da nossa entrega vai determinar aquilo que nós recebemos, aquilo que Deus preparou. Por quê? Eu acho que é lógico, não é? Porque aquilo que Deus preparou tem propósito. É destinado para aqueles que são maduros, querem crescer em maturidade, querem crescer em amor a Ele. Vamos lá, gente, vamos pensar, vamos trazer aí a realidade, vamos lá. Ah, quem é a pessoa no planeta que mais me conhece? Mais até do que a minha mãe. Quem é? Minha esposa. Por quê? Já parou pra pensar? A entrega de vida um para o outro é o maior nível de entrega do que qualquer pessoa no planeta. Então, ela conhece a mim melhor do que a minha mãe, do que o meu pai. Me criaram. A minha esposa conhece a mim muito melhor do que o meu filho que mora lá, mora 15 anos na nossa casa, conhece muito de mim, só que não consegue bater a mãe. E me conhece muito, ele. Mas não no nível que ela me conhece. Então, o conhecer de Deus, o conhecer do seu amor, da sua presença, e descobrir aquilo que ele planejou, vai ser na medida do nosso amor a ele. Você está entendendo? É porque isso é lógico. Isso é normal, é assim. E muitas vezes nós queremos tanto de Deus, mas acontece algo. Você lembra da brincadeira do buscar, do mistério? Por que Deus faz em mistério? Coloca Mateus 7,7 de novo. De novo, porque eu ministrei isso nos 3 domingos anteriores. Mateus 7,7, gente, é o mesmo raciocínio dos pais com os filhos. O fato de um pai promover algo para um filho e deixá-lo aprender com o processo tem um objetivo. Aquele que busca, aquele que busca, aquele que pede, aquele que pede será dado, aquele que busca vai achar. Aquele que bate na porta, a porta será. Ou, o que Deus quer que você faça? Pede, peça, busque, bate na porta, insista,
Agora, vamos conectar com João. Permaneça. Pessoas que buscam, que pedem, que batem na porta, que permanecem. São pessoas que têm atitudes diferenciadas daqueles que são multidão, que só querem resolver um problema. Ou querem algo para si. Estão mais interessados naquilo que ele pode proporcionar do que em quem ele é. Jesus passa a ser um resolvedor de problemas. Ó. E está tudo certo. E ele ama resolver os problemas. Ele ama suprir as necessidades. Ele ama curar, ele ama sarar, ele ama tudo. E ele chama as pessoas para mais perto. Vem ser discípulo, caminha comigo. Deixa tudo para trás. Entrega todo o teu coração para mim. E eu tenho coisas para revelar àqueles que são amigos. Não dá para ser para qualquer pessoa, porque não existe propósito em revelar para as outras pessoas. Agora, a vocês, aqueles eu falo por parábolas, mas a vocês eu dou a conhecer os mistérios do reino dos céus. É simplesmente por isso. Porque ele está procurando quem realmente está com um coração disposto a se entregar e amá-lo e estar com ele, confiar no seu amor, na sua presença e mergulhar nessa dinâmica de vida do reino dos céus aqui na terra. E é maravilhoso demais, mas isso demanda um desejar, um pedir. Ele só pede quem quer. Quem não quer, não pede. Quem quer, pede. Quem quer, busca. Eu peço. Eu peço e tá tudo certo. Não me deu? Não quis me dar. Continua a pedir. Quem quer muito, quer. Pede. E busca. Você quer, filho? Você tem que andar até a rua tal, vira até a rua tal, sobe tal morro, desce tal morro, pega um cipó, pega um barco, pega uma canoa, você vai chegar até lá. Aí, aqueles que... não tô afim de... Tô afim de acordar todo dia e gastar 15 minutos na presença de Deus, não. Tô com sono. Começa e para. Porque outras coisas têm mais valor ou... Se fosse para ganhar 50% do salário que você ganha, só para acordar de segunda a sexta, 15 minutos mais cedo, para poder ter um tempo a sós com Deus, você faria. Então, se você faria, significa que Deus vale menos do que 50% a mais do seu salário. Sim ou não? São reflexões que nós precisamos fazer para fazer uma análise do nosso desejo, do nosso buscar. O quanto nós desejamos a Deus. Buscar, pedir, bater na porta. Aí então nós entramos no acesso aos mistérios de Deus. Aí ele dá. Ele abre a porta. Só que é o seguinte, não é do jeito que você pensa. Falei que eu que aprender, né? A entrar no campo dos mistérios de Deus. Estávamos aqui na sexta-feira, na reunião de oração, onde nós estamos aprendendo muitas coisas com relação à conexão com Deus, a escutar Deus falar. E foi um mistério de Deus aqui na sexta-feira. Toda sexta-feira, 9 horas da noite. 9 às 10h30. Tem pessoas aqui que estão buscando, pedindo e batendo na porta, e a porteira está abrindo. Tivemos aqui manifestado o fluir de Deus aqui, que foi palavra de conhecimento para cá, revelação para lá. E estávamos aqui no tempo de adoração no começo. Desculpa. De ar-condicionado, entra, sai no calor, né, Fábio? E aí, estávamos no tempo de adoração. Vou contar uma das várias coisas que aconteceram aqui. E já na adoração, no tempo de fluir maravilhoso aqui, céu aberto, pessoas estão pedindo, buscando, desejando, é assim. E aí eu estava sentado naquela escada lá. E estava adorando, estava ali orando e tudo mais.
e gente largada no chão para cá, outro sentado no chão para lá, outro deitado no chão adorando, um tempo assim, meu, de presença de Deus. E nisso, eu vejo uma irmã ministrando a vida da outra irmã, e beleza, até assim tudo bem, continuei adorando, daqui a pouco a outra irmã começa a ir pro canto, começa a dançar naquele canto lá, prestando adoração, dançando. Gente, aconteceu um negócio comigo que foi parecido com quando eu fui em Cafarnaum. Estava no Mar da Galileia, na beira do Mar da Galileia. Foi em 2008. Estava sentado e eu tive uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Fui sentado lá, eu senti como Jesus vindo. Eu já contei isso algumas vezes, mas que é bom nunca pode deixar de ser contado. Eu senti como Jesus vindo assim. Foi em 2008 e eu nunca tinha visto algo parecido. E aí abriu como uma tela, foi uma visão interna, só que eu estava com o olho aberto. Mas foi uma visão interna, uma sensação, foi uma mistura de coisas. Onde eu sentia a presença de Jesus. E eu via Jesus vindo com os discípulos, caminhando ali na beira do Mar da Galileia, sorrindo, brincando. Gente, quando eu vi The Chosen, eu falei, é isso que eu vi! Gente, sabe quando aparece aquelas imagens de Jesus com os apóstolos, com os discípulos ali brincando, zoando, sabe? Foi isso, gente. Eu vi, aí eu não lembro se foi Jesus com alguém na canguta, assim, nas costas, ou se era um dos discípulos com outro, eles brincando. Eu vi Jesus fazendo assim, ó, cosquinha no sovaco de um, caminhando na beira, sorrindo, e eu vi, me veio uma mistura de sentimentos assim, Jesus com saudade daquele tempo. Gente, eu não sei explicar direito, eu sei que foi algo sobrenatural. E Jesus falando, valeu a pena. Cara, aquilo, gente, mudou a minha vida. Eu tava na escada, eu senti algo parecido. Quando eu olhava para a irmã dançando, eu não aguentava, porque me vinha uma cachoeira de sentimentos, de visão, de sentimentos, de pensamentos. É uma coisa muito louca. Aonde, como se colocasse dentro de um liquidificador, mistura lá graça de Deus, amor de Deus, restauração, vida. É tanta coisa misturada, gente, era muita coisa misturada. Aquilo que veio de Deus era um. Meu Deus. Eu sei que estava no céu aberto e eu não conseguia ficar olhando para a irmã dançando, porque eu olhava, me via aquilo. E me via a vontade de chorar, de me derramar, meu Deus, e eu parava de olhar e ficava. Aí daqui a pouco eu olhava de novo, a irmã estava dançando. E, gente, tinha uma presença de Deus ali. Amado Itaína, meu Deus. Presença de Deus. Eu olhava e via aquilo. E tal. Gente. E aí eu olhei e vi uma gaiola branca com. Era assim, ó. Tava a irmã na frente, dançando. Eu vi na frente, foi uma visão interna, não foi aberta. A gaiola branca e uma pomba. Sabe nos filmes quando tá em câmera lenta, você vê o pássaro voando assim? Foi desse jeito, uma pomba linda saindo da gaiola. Cara, que. Meu Deus. Bom, enfim. Vamos para a prática, porque tem a prática aqui. E desses mistérios de Deus e tudo mais e tal. E aí foi o momento que a Ana Paula conduziu para nós, então, liberarmos as palavras de conhecimento e tal. E aí eu falei. Estava naquele canto lá. E aí eu falei, olha, tem uma pessoa aqui, chama homens e mulheres, que aconteceu o seguinte, eu não vou falar o nome, como a gente está treinando, eu vou falar só depois. Mas eu quero ver se fez sentido para a pessoa, se foi para a pessoa mesmo. E aí então eu falei o que eu vi. Uma gaiola, a gaiola abrindo, a pomba branca saindo, voando, coisa mais linda. E aí faz sentido para quem fizer. Aí
Para quem aquela palavra de conhecimento fizesse sentido, a pessoa vinha até a frente, em sentido de oração a Deus. Daqui a pouco sai a Amabile andando para cá. É isso, Amabile? E aí eu pedi para Ana Paula, confirma lá com ela. E a palavra era para ela. Foi com ela que Deus estava falando. Fez sentido para ela. E foi. Aí depois eu falei. E falei o que eu vi. Forma que foi. Mistérios de Deus. Eu fico pensando. Cara, para mim foi uma experiência maravilhosa. Acho que para ela foi melhor ainda. Né? Que foi uma confirmação de Deus aquele momento que ela estava vivendo. Que só Deus sabe e ela sabe. Não perguntei do que ela estava experimentando naquele momento. Mas eu vi. Eu vi o mistério de Deus e essa experiência não tem nem como ninguém tirar. Mistérios de Deus. Pensa num cara que foi para casa grandão, feliz da vida. Hã? Com a fé renovada. Então, Deus fala através dos seus mistérios. Agora imagina se eu me bloqueasse sentado naquela escada. Não, Deus só fala comigo através da palavra e tal. Essas coisas não são para mim. Isso tem várias coisas. Bom, irmãos, eu acho que eu vou ficar por aqui. Ficar por aqui. O que Deus preparou, seus mistérios, são para as pessoas que o amam, que demonstram esse amor que querem, que demonstram através da sua vida, não só o falar, mas se entregam de verdade para Jesus, permanecem nele. Homens e mulheres que Deus está procurando para serem amigos. E Ele quer revelar, Deus não faz acepção de pessoas. O amor experimentado, ele vai ser experimentado à medida do que nós entregamos. É assim no natural, não vai ser no espiritual. Deus está procurando essas pessoas para revelar aquilo que Ele já preparou. Onde é que estão essas pessoas? Você precisa estar aberto às coisas que você ainda não viu. Aquilo que você ainda não ouviu. Que ainda não subiram ao teu coração. Mas o buscar diferente. O pedir é através de um anseio, de uma sede, de uma vontade. E o abrir da porta vem através do permanecer, vem através de uma insistência. Às vezes aquela cura está a 2 passos na frente. A gente só dá 1 passo. Muitas vezes nós só vamos até um certo ponto e paramos, porque as coisas ainda não aconteceram do jeito que a gente pensava. Essa questão de ser discípulo, de ser uma pessoa que cresce em maturidade, a questão de ser uma pessoa que se torna discípulo, e mais ainda discípulo amigo, ela promove uma vida de orações respondidas, revelação do Pai, descobrir o que Deus preparou, a sabedoria revelada em mistérios. Deus está proporcionando oportunidades para a igreja viver isso e a igreja está vivendo. Mas eu sinto como pastor de dizer para você aqui, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, Ele está te chamando para mais. Para você sair dessa estrutura que você está, entrar em novidade de vida. Sair daquilo que você está acostumado. Sair daquilo que te traz segurança. Eu sei o que eu estou dizendo. Porque no perfil que eu sou, como eu falei no começo,
Para mim é mais seguro andar no lugar de confiança, no lugar onde eu estou acostumado, dentro de passos que me trazem uma certeza que eu sei qual é o resultado final. Só que com Deus não é assim. Você sabe qual é um dos maiores perigos para alguém que anda com Deus? Sabe qual é um sintoma horrível, ruim demais? É quando a pessoa sabe o que está fazendo. Estranho, Sérgio? É. Quando a pessoa está num ambiente de controle. Porque se você está num ambiente onde tudo está sob controle, está tudo como você sabe que resultado vai dar, sabe o que acontece? Não precisa de Deus. Agora, quando nós nos dispomos a ir além e falamos, Senhor, estou aqui, confio em Ti, quero crescer em confiança, em amor e em entrega, aí Ele vem. Aí as coisas que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, e ainda não vieram ao coração, que Deus preparou, vem para aqueles que expressam um amor, que permanecem, que procuram crescer nessa maturidade de viver por meio da fé, não pelo que vê. Crescer nisso tem a ver com identidade e propósito. É o que nós vamos ver no domingo que vem. Eu sabia que eu não ia terminar a palavra, eu também não terminei de manhã. Eu sei que é para a gente ficar aqui, é para nós orarmos nesse momento, porque o Senhor falou aqui nessa noite, Ele está chamando, vem, entrega para mim completamente, porque o Senhor tem algo especial que Ele preparou para aqueles que o amam. E Ele está perguntando, quem são essas pessoas? Vamos orar.